Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e nós estudaremos hoje os órgãos públicos. Dentro de uma ideia de estrutura da administração pública, nós temos três grandes pilares: as entidades, os órgãos públicos e os agentes públicos, que hoje chegou a vez de estudarem os órgãos públicos. Eles são centros de competência onde são tomadas as decisões administrativas. A ideia de órgãos públicos tem inclusive a analogia com o próprio corpo humano. Os órgãos públicos seriam, por exemplo, como os nossos órgãos. Não são eles que praticam necessariamente e tomam a decisão, mas são eles que executam o que nós decidimos. Então, por exemplo, se eu bato em alguém, eu não posso falar, não fui eu que bati, foi o meu braço, foi minha mão que bateu. Não, essa ideia não funciona. E isso vale também para a administração pública. O ato do agente é ato do órgão imputável à pessoa jurídica que lhe pertence. Então, quando um agente público pratica o ato, esse ato está sendo praticado pelo órgão e que nós imputamos, levamos para a pessoa jurídica que lhe pertence. Imaginem, por exemplo, um agente da Secretaria da Receita Federal que está conduzindo um veículo da Receita. Está lá numa diligência qualquer e ele bate o carro em um carro de um particular. Bom, será que eu vou processar, ajuizar a ação contra a Secretaria da Receita Federal? Contra o agente? Não, porque o ato do agente é ato do órgão, mas é imputável à pessoa jurídica que lhe pertence. A quem pertence a Receita Federal? A União. Logo, quem praticou o ato, quem responde pelo ato é a União. Então, se a ação for ajuizada, não pode ser contra o agente, não pode ser contra o órgão, mas sim a pessoa jurídica que lhe pertence, que nesse caso é a União. Da mesma forma, se for uma escola, um professor que, sei lá, ofendeu o aluno, vai entrar com ação contra o professor? Contra a escola, que é um órgão público? Não. Contra, por exemplo, o governo do estado, que é a entidade, que é o ente que praticou efetivamente este ato. Então, pela teoria do órgão público, nós temos que são centros de competência onde são tomadas as decisões, mas que esses órgãos públicos não têm capacidade jurídica, ou seja, não são sujeitos de direitos e obrigações. Quem é sujeito de direitos e obrigações, que podem assinar contratos, que podem propor ações ou ser réus de ações, são as entidades. E aí, quando nós falamos em entidades, nós estamos falando da administração direta e indireta. União, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública e as entidades paraestatais. E cada uma dessas entidades possui uma série de órgãos. Então, se você imaginar, por exemplo, a União Federal possui inúmeros órgãos, desde a Presidência da República, e eu disse a presidência e não o presidente é o agente. A presidência é o órgão e a entidade é a União. Assim como o Senado, que também pertence à União, é um dos órgãos, a Câmara dos Deputados, e aí abaixo nos ministérios também vai o próprio ministério, e aí nós temos vários ministérios, Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, todos são órgãos. Abaixo deles também tem vários órgãos, as secretarias de ensino, as escolas, são todos órgãos que pertencem à União. E assim valem também então para os estados, para os municípios. Pega o município, a prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de Transportes, todos são órgãos da administração pública. E antes de continuar com essa ideia do órgão público, eu preciso explicar para vocês como nós chegamos nesta atual teoria do órgão público, que é a teoria da imputação. Antes nós tivemos, ao longo dos últimos séculos, uma evolução para chegarmos nisso. E antes, então, nós tivemos outras teorias. A primeira teoria era a teoria da identidade.
E essas teorias são importantes vocês saberem, porque o exame de ordem pode cobrar algumas características da teoria do órgão público, da imputação, tentando fazê-los confundir como essa, por exemplo, da teoria da identidade, em que há a confusão do agente com o órgão. Então, pela teoria da identidade, que já não é mais aceita no Brasil, havia a confusão do agente com o órgão. Então, quando você pegava, por exemplo, um delegado lá numa cidade do interior, ao mesmo tempo ele era o fulano de tal, mas ele era delegado. E o tempo todo era isso. Quando o agente morria, também era extinto o órgão. E isso gerava uma série de problemas. Não só porque agora não tem mais ninguém competente para praticar o ato, como, por exemplo, quando ele praticava esses atos fora, por exemplo, do expediente dele, no momento em que ele trabalhava, a administração acabava respondendo também por esses atos. Por isso que até essa teoria da identidade, que confundia o agente com o órgão, foi excluída. Uma segunda teoria, que foi a que substituiu essa teoria da identidade, foi a teoria do mandato, que falava o seguinte: a administração pública concede como se fosse uma procuração, um mandato para este agente, para ele agir em nome da administração pública. Essa teoria também foi muito criticada e acabou sendo substituída porque havia uma crítica. Olha, se a administração pública, se o Estado é um ente abstrato, quem é que dá essa procuração para esse agente? Como ele age em nome da administração? Tá bom, por meio de procuração? Mas a administração é um ente abstrato, ele praticamente não existe, não é uma coisa que você pode tocar. Então quem vai dar essa procuração? E aí ela também acabou não vingando. Uma terceira teoria que acabou sendo aplicada por muito tempo é a teoria da representação, que dizia o seguinte: não, olha, quem vai atribuir essa competência para o agente falar em nome da administração é a lei. A lei vai atribuir a essa pessoa, então, o poder para representá-la, para representar a administração perante o cidadão administrado. Bom, essa teoria parece interessante, porque a lei teria essa competência de fazer essa atribuição, mas ela também foi criticada, e aí depois sendo substituída pela atual, que é a teoria da imputação. Por quê? Porque esse representante funcionava como um curador de incapaz, fazendo uma analogia para vocês poderem entender. Imaginem que um curador de incapaz, representando então um incapaz, um menor, por exemplo, pratique um ato em excesso àquilo que a lei atribuiu a ele, ou seja, ele não podia praticar aquele ato, a lei não permitia ele praticar isso. O que acontece pela essa teoria da representação, no caso de curadores incapazes? Se isso acontecer, o menor, por exemplo, o incapaz, não responde, porque aquele ato foi praticado em excesso. Agora imaginem vocês trazerem essa ideia para a administração pública. Um fiscal que pratica um ato em desrespeito à lei. A administração pública não responderia. E aí haveria uma insegurança jurídica muito grande, porque aí os agentes poderiam praticar atos e a gente, na maior parte das vezes, não ia poder entrar com a ação. Tentem imaginar uma situação em que a gente pudesse entrar com essa ação. Seria muito difícil, porque tudo, quando a administração fosse ré da ação, ela ia falar: não, isso foi praticado em excesso, a lei não permitia que ele fizesse isso, a lei não permitia que ele fizesse aquilo, então eu não respondo. Ela estaria se isentando de responsabilidade. Então, essa teoria não vingou. E aí chegou então na atual teoria que é da imputação, que é a teoria de Otto Gierke, um jurista alemão que desenvolve há cerca de 100 anos essa teoria, falando então que o ato do agente é ato do órgão imputável à pessoa jurídica que lhe pertence. E por essa teoria foram resolvidas várias situações. Por ela, por exemplo, se demonstra que o agente só responde no momento em que ele representa a administração. Então, se um juiz, por exemplo, estiver conduzindo o seu veículo e bate num veículo de terceiro, é no seu veículo particular. Você deve entrar com ação contra aquela pessoa e não contra a administração pública porque ele é um juiz.
Mas, se durante o exercício ali do seu mandato, ali durante o período em que ele está atuando pela administração, ele praticar um ato de ilegalidade, aí quem responde é a administração. E você não deve sequer entrar com ação contra o agente, e sim contra a administração. Isso não quer dizer que a administração não vai poder, por exemplo, entrar com uma ação de regresso contra ele. Pode. Então, se, por exemplo, um médico cometer um erro médico e acabar falecendo o paciente, a família deve entrar com ação contra a entidade, por exemplo, um hospital do governo do estado, entra com ação contra o governo do estado, eventualmente o governo do estado vai se responsabilizar, lembrando que, como regra, a responsabilidade da administração pública é objetiva, independentemente de culpa, mas uma vez que o estado indeniza essa família, a administração vai poder, numa ação de regresso, cobrar desse médico que cometeu. E agora esta relação é de responsabilidade subjetiva. A administração vai ter que demonstrar que ele agiu com dolo ou culpa para poder cobrar, então, eventualmente, a indenização que teve que pagar para a família. Bom, então, essa é a teoria atual, é o que está em vigor no Brasil, e isso vale tanto para qualquer ente da administração direta ou indireta, quanto para qualquer um dos poderes, para o poder executivo, legislativo ou judiciário. Mesmo no judiciário, nós temos que os tribunais e os juízes, assim está na Constituição, tanto os tribunais quanto os juízes são órgãos da administração pública. Vocês devem ter reparado, inclusive, com o atual Código de Processo Civil de 2015, que a expressão é que a petição inicial deverá ser endereçada ao juízo da causa. É por isso, então, que as petições começaram a mudar, né, o endereçamento, o vocativo da petição, e não mais excelentíssimo senhor doutor juiz, porque você não está mandando para o agente. Quem é o centro de competência? Não é o agente, é o órgão. E é por isso que as petições hoje vêm ao juízo da 5ª Vara Civil. Por quê? Porque quem toma a decisão não é o agente, não é o juiz fulano ou Beltrano, e sim o juiz da 5ª Vara, o juiz da Vara da Família. É ele que é o centro de competência, tá bom? Muito bem. Só que para entender esse fenômeno dos órgãos públicos, nós também temos que compreender como ele se classifica, como ele se subdivide. Porque existem muitos órgãos, como eu falei para vocês, em todos os entes e em todos os poderes. Então, estudemos a classificação dos órgãos públicos. A primeira classificação dos órgãos públicos é quanto à posição estatal. Existe uma estrutura hierárquica de órgãos dentro da administração pública. Os primeiros órgãos dentro dessa classificação hierárquica, quanto à posição estatal, são os órgãos independentes. Eles são aqueles que não possuem qualquer subordinação em relação a outros órgãos. Eles estão no topo da pirâmide. A única forma de controlar esses órgãos, já que eles não têm superiores hierárquicos, é através do sistema de freios e contrapesos que está previsto na própria Constituição. Então imaginemos, por exemplo, a Presidência da República. A quem está subordinada a Presidência da República? A ninguém. Ele não está subordinado, não tem que seguir ordens de ninguém. É um órgão, então, que nós chamamos de independente. Não está vinculado a ninguém, apenas ao sistema constitucional em si, ao sistema legal em si. Deve respeitar apenas isso e não a outro órgão. E dentro disso, não só a Presidência da República, mas, por exemplo, os senadores e deputados. Os senadores e deputados não estão subordinados a ninguém também. Nem mesmo ao Presidente da República ou Presidência da República. Então o Senado, a Câmara dos Deputados, são órgãos também independentes, não estão subordinados a ninguém. E mais, quando nós falamos nesses órgãos independentes, nós estamos falando de órgãos com caráter político, judiciais e quase judiciais. Então, os políticos são esses: a Presidência da República, Governadoria do Estado, Prefeitura, Senado, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, Assembleia
de Deputados, mas também questões judiciais. Um juiz de primeira instância, eu não estou falando só do Supremo Tribunal Federal, um juiz de primeira instância, ele está subordinado a alguém? Ah, mas professor, o desembargador pode rever a decisão do juiz de primeira instância. Isso é revisão, mas não é subordinação. Qual é a diferença? Que quando nós falamos em subordinação, você pode dar ordens. Um desembargador não pode ligar para um juiz de primeira instância e falar: tome esta decisão, julgue procedente a ação, julgue improcedente a ação. Isso não existe. Então, tanto os juízes de primeira instância quanto de segunda instância, os tribunais superiores, todos esses juízes e tribunais, nessa função judicial, são órgãos independentes. E também o que nós chamamos de quase judiciais, que é o caso, por exemplo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Também são órgãos independentes, não estão subordinados a ninguém. O juiz não pode determinar que um membro do Ministério Público pratique um ato ou deixe de praticá-lo. Não existe essa subordinação, tá bom? O segundo órgão dentro dessa estrutura são os órgãos autônomos, que são aqueles que estão subordinados apenas aos órgãos independentes. Então, estão num segundo grau dentro dessa posição estatal, dentro dessa estrutura estatal. Eles estão subordinados ao órgão diretamente relacionado a eles. Então, por exemplo, a Presidência da República é um órgão independente. Abaixo deles, nós temos os órgãos autônomos, como, por exemplo, os ministérios. Ministério da Fazenda, Ministério da Educação. Estes órgãos, eles estão ligados à Presidência da República. É o presidente que nomeia o ministro. Mas isso não quer dizer que eles não tenham autonomia. E por isso o nome. Esses órgãos autônomos, eles têm autonomia técnica, financeira e que podem tomar decisões, inclusive, que não se submetam ao órgão que ele está ligado, como a Presidência da República. O presidente da República pode demitir o ministro, mas não pode obrigar o ministro a tomar certa decisão. Então parece que é frágil isso, mas não é. Muitas vezes um ministro pode recusar a praticar certo ato, e aí às vezes o presidente não pode demiti-lo. Por quê? Porque há uma questão política envolvida. Se demitir aquele ministro, perde o apoio de determinado partido político. E isso é política, não é politicagem, não é o lado ruim da política. Para manter o apoio disso, imagine numa questão ambiental. O presidente, a Presidência da República quer que seja aprovado um projeto qualquer. Mas por questões técnicas, o Ministério, do Meio Ambiente não quer autorizar aquilo. Porque entendeu que tecnicamente haverá muitos prejuízos ao meio ambiente. E ele fala: não vamos aprovar, não vamos conceder uma licença, por exemplo. E aí o presidente fala: então eu vou demitir por conta disso. Bom, até pode, mas aí perde o apoio do partido a que pertence aquele ministro. E aí isso pode ser muito ruim. Então muitas vezes o presidente ou a Presidência da República vai ter que segurar e não vai poder demiti-lo. Então, em geral, funciona bem esse sistema. Salvo exceções, mas em geral funciona bem essa ideia. Outro exemplo de órgão autônomo é a Advocacia Geral da União. Não é um ministério, mas também está ligado à Presidência da República. Terceiro órgão dentro dessa estrutura da posição estatal são os órgãos superiores. Estão abaixo ali dos órgãos autônomos, mas dentro dessa estrutura eles não têm capacidade de uma autonomia, de independência financeira ou técnica. Eles executam e coordenam as ordens dos órgãos anteriores, como a Presidência da República ou dos ministérios. Então, por exemplo, a Secretaria da Receita Federal, que eu já mencionei para vocês. Bom, é um órgão superior. É ele que vai coordenar toda a atuação da Receita Federal, subordinado ao Ministério e subordinado à Presidência da República. Mas não tem uma capacidade, uma autonomia decisória. Ela é bem mais limitada, dependendo do que os órgãos anteriores decidirem.
E por fim, os órgãos subalternos, que são aqueles que em geral estão em contato direto com o cidadão administrado. É aquilo que você consegue ver da administração. Então, por exemplo, uma delegacia da Receita Federal, quando você lá é chamado porque caiu na malha fina, então, esse é o contato que você tem. Geralmente, são esses órgãos subalternos, que estão subordinados aos superiores, aos autônomos e aos independentes. Eles têm um limitadíssimo poder decisório. Geralmente, eles só executam o que os outros órgãos superiores decidiram. Então, imaginem, por exemplo, dentro da estrutura da administração pública. Nós temos lá órgão independente, a Governadoria do Estado, órgão autônomo, a Secretaria de Educação, órgão superior, a seccional de ensino e o órgão subalterno, uma escola. Então, temos dentro dessa posição estatal toda essa estrutura de órgãos públicos. Mas existe uma segunda classificação quanto aos órgãos públicos. Essa segunda classificação diz respeito à própria estrutura. Se a primeira era quanto à posição estatal, então uma questão hierárquica, aqui quanto à sua estrutura, nós temos órgãos que são simples e outros que são compostos. Quando nós falamos de órgãos simples, são aqueles que têm apenas um centro de competência, não há divisões. Então, se você pensar, por exemplo, na prefeitura, a prefeitura é única, mas se você pensar numa secretaria de educação, há várias repartições, divisões dentro da secretaria que aplicam, executam funções iguais e apenas são partilhadas ali por uma questão de organização e que poderia dar essa ideia de então ser um órgão composto. Então, enquanto a prefeitura é um órgão simples, porque não há divisões, você tem outros como as secretarias, que há várias divisões internas. E por fim, uma última classificação dos órgãos públicos é quanto à sua atuação. E aí nós temos órgãos que são unipessoais e outros que são colegiados. Se nós voltarmos numa questão da prefeitura, só tem um agente, que é o prefeito. Mas se pensarmos na Câmara dos Vereadores, a decisão é colegiada, depende de um quórum que vai respeitar ou um regimento, ou um estatuto, um regulamento. Assim também é no judiciário. Se você pensar, por exemplo, um juiz de primeira instância, é um órgão unipessoal, só tem uma pessoa. Mas se você entrar com recurso de apelação, por exemplo, para o Tribunal de Justiça, é um órgão colegiado. Um conjunto de desembargadores é que vai tomar essa decisão. E só lembrando, quando você fizer uma análise de um órgão público, ele vai se enquadrar nessas três classificações que eu falei. Tanto quanto a posição estatal, quanto a estrutura, quanto a atuação funcional. Então imaginemos, por exemplo, o juiz de primeira instância, o juízo ali. Bom, ele é um órgão independente. Ele é um órgão simples e é um órgão unipessoal. Então, qualquer órgão público você consegue enquadrar em uma dessas três estruturas, tá certo? Muito bem, por hoje terminamos. Nos vemos na próxima aula. Até breve!